Ela diz assim, cai alguém. Se cair alguém, volta de novo, é só pedir que eu libero, tá legal? Mas já estamos gravando, certo? Tem um microfone ligado aí, eu vou pedir a vocês que desliguem o microfone, só liga o microfone quando for falar. Senhoras e senhores, muito boa noite, já estamos gravando e já estamos, assim, online, né? Muito obrigado aí pela audiência de vocês, não só pela Web TV, mas também pela Web Rádio, tá? Nós vamos aqui já ligando aqui as demais conexões e já estamos, inclusive, gravando daqui a pouquinho, já conectado diretamente com o nosso estado aí também de Aracaju. Grande abraço aqui ao pessoal de Aracaju, estou vendo aí que tem gente de Aracaju ligada mesmo aí com a gente, muito obrigado. Meus alunos aí da pós-graduação de distância, muito obrigado, vocês estão aí com a gente assistindo. Nós estamos com o doutor Caio Guerra Gurgel. Doutor Caio Guerra Gurgel é um colega nosso, queridíssimo, é advogado. Doutor Caio Guerra Gurgel é advogado, é tribuno do júri e é um especialista no júri e também presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB de Juazeiro, no estado da Bahia, e ouvidor da nossa Associação dos Advogados Criminalistas. Doutor Caio, já estamos totalmente online, totalmente gravando, estamos com um grupo seleto na sala de aula para evitar, eu reitero, esses invasores hackers, mas também vai ficar gravado para quem quiser rever esta gravação em outra oportunidade, também Vossa Excelência distribuir para seus alunos. O tema aqui é os jurados e a necessidade ou não dos jurados fundamentar suas decisões. E quais são os fatores que influenciam esse voto do jurado? O jurado diz sim ou não, e é uma exceção à normativa de que, no Poder Judiciário, todas as decisões são fundamentadas. É o livre convencimento motivado do juiz. Juiz togado, aquele juiz em tese que é formado e que passa no concurso e que é togado. O leigo, chamado leigo, é o jurado, é o conselho de sentença no júri. Esse não tem necessidade de fundamentar. Ele julga de acordo com a sua convicção íntima. E por isso nós estamos recebendo aqui o nosso querido doutor, professor Caio Guerra Gurgel, nosso querido colega, que é o presidente da Comissão de Prerrogativas dos Advogados de Juazeiro, do estado da Bahia, ouvidor da Associação dos Advogados Criminalistas, advogado atuante e professor de Direito Penal, e além de um grande tribuno do júri. Doutor Caio, Vossa Excelência com a palavra, quem quiser perguntar, dá uma palavrinha para perguntar, e nós vamos ouvir o doutor Caio Gurgel, Caio Guerra Gurgel. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Caio, está firmada essa nossa parceria com o Juazeiro aí. Viu? Um abraço, meu querido amigo. Seu microfone, viu, doutor? Microfone. Isso ainda me pego me perdendo com esses microfones. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí o convite do professor Martinez, colega aí de advocacia criminal e também de magistério. Para mim é um prazer poder estar aqui conversando com seus alunos, professores, falando de um tema que, para mim, é muito relevante, é muito importante, o qual eu também gosto muito de falar, que é o Tribunal do Júri, né? Como o professor já pontuou aí, eu sou advogado criminalista há 8 anos, sou professor de Direito Penal aqui na Faculdade de Ciências Aplicadas, a FACAP, aqui em Petrolina, na verdade, professor. Meu escritório é Juazeiro, mas eu ensino em Petrolina, porque são cidades circunvizinhas, e também estou como ouvidor na Abracrim, né, na Associação Brasileira da Advocacia Criminal, e também como presidente da Comissão de Prerrogativas aqui na subseção de Juazeiro da Bahia. Então, brevemente, esse é o meu currículo. Eu estou aproveitando também, professor, para transmitir aqui no Instagram aqui para os seguidores, e é sempre bom a gente poder compartilhar o nosso conhecimento. Dito isso, parabenizo a Vossa Excelência aí pelo campeonato, que estou vendo que o senhor é São Paulino aí, está na liderança. Eu também sou tricolor, mas sou tricolor aqui da Bahia mesmo. Então, pessoal, o tema que o professor Martinez me propôs para falar aqui com vocês hoje foi
sobre a decisão dos jurados no tribunal do júri. Segundo o professor, ele tem feito alguns júris simulados aí com a turma de vocês, e muitos alunos, às vezes, questionam o resultado do júri, ao dizer, professor, mas os jurados deram uma decisão que não encontrava guarida na prova dos autos, esses jurados, eles deram uma decisão que não está de acordo com o que foi sustentado aqui no nosso júri simulado. E muitas vezes não se entende por quê, e é basicamente sobre isso que a gente veio falar aqui hoje, o porquê dessa decisão do jurado ser um pouco diferente da decisão de um juiz togado, como bem pontuou o professor Martinez. Então, pessoal, a diferença básica está justamente porque, como já disse o professor Martinez, a gente tem aqui dois sistemas de apreciação da prova, né? O juiz togado, ele é regido pelo princípio da livre convicção motivada, né? Então, se a gente for pegar lá o artigo 155 do CPP, vocês vão perceber que eles falam, que ele vai tratar justamente sobre a questão da livre convicção motivada, né? Se vocês forem, quem tiver curiosidade aí, quiser abrir o Código de Processo Penal, vocês vão ver que diz o 55 o seguinte: o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, e aí ele segue. Ou seja, o juiz está livre para apreciar a prova como ele bem entender. Se a gente for parar para analisar, eu falei que existem dois sistemas adotados pelo Brasil, mas existe também o sistema de tarifação da prova, que é um sistema que a gente não adota, mas é um sistema, só para que vocês entendam, onde há uma hierarquia de provas. A confissão nesse sistema é considerada a rainha das provas. Se o sujeito confessa, eu não preciso mais de testemunha, de laudo, de nada disso, já é suficiente. Quando a gente sabe que no nosso sistema processual penal, esse sistema da prova tarifada, ele não é colocado em prática, e mesmo porque a gente não pode condenar alguém, e diz o próprio 155, apenas com a prova colhida no inquérito policial, na fase pré-processual, e também não pode condenar alguém com falta de provas, ainda que ele tenha confessado. É preciso que tenha um mínimo de prova para a condenação, pelo menos é o que diz a nossa legislação processual penal, a nossa Constituição. Então, como eu vinha dizendo, no Brasil, a gente tem dois sistemas de apreciação da prova. O juiz togado, como eu li para vocês aqui, o 155, ele é regido pelo princípio da livre convicção motivada. Então, diferentemente do sistema de tarifação das provas que eu vinha tratando, na livre convicção motivada, o juiz, já diz o próprio nome, ele é livre para trazer a convicção pautado na prova dos autos, e aí ele pode tarifar, entre aspas, a prova de acordo com o seu bel sabor. Não existe a prova que vale mais, a prova que vale menos, né? Mas, como diz também a própria decisão, o próprio 155, ele precisa motivar a sua decisão, né? O juiz, ele pode condenar, ele pode absolver com base no que ele bem entender que foi produzido nos autos, mas ele precisa motivar a sua decisão, e isso também é retrato do que consta no artigo 93, inciso 9 da nossa Constituição Federal. Se vocês forem pegar o artigo 93 da Constituição, em seu inciso 9, ele vai dizer o seguinte, artigo 93, lei complementar de iniciativa, 93 não, perdoe-me, 97. Foi 93 mesmo. Até me perdi aqui. Deixa eu ver. Que artigo. É isso mesmo. 93, inciso 9. Diz lá:
todos os julgamentos do órgão do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas a todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, e aí vai. Mas, enfim, esse início aí já traz o que eu quero demonstrar para vocês. A própria Constituição, em seu artigo 93, inciso 9, ele fala que todas as decisões, elas devem ser fundamentadas. Mas, aí já entrando no rito do Tribunal do Júri, a gente vai perceber que há exceção a essa regra que foi esculpida no artigo 93, inciso 9. Então, embora a Constituição diga que, eu estou vendo aqui na minha live no Instagram, o doutor Ícaro Matos, juiz de direito aí na comarca de Salvador, foi juiz da vara que eu estagiei, ele está também aqui lembrando do novo artigo 315, que foi recém-alterado aí pelo pacote anticrime, que diz que a decisão que decretar, subtrair ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. É mais um dispositivo que reforça isso que a gente acabou de ler no 93, inciso 9 da Constituição. Então, em regra, essa é a regra, é o 93, inciso 9 da CF, as decisões elas devem ser devidamente fundamentadas, embora o juiz esteja livre para formar sua convicção de acordo com o que ele tem de prova colhida nos autos do processo. Beleza? E aí, como eu vim dizendo, a gente tem exceção. E essa exceção está justamente no rito do Tribunal do Júri, quando, ao invés do princípio da livre convicção motivada, a gente vai ter o princípio da íntima convicção. O princípio da íntima convicção, ele vai diametralmente oposto ao princípio da livre convicção motivada, que a gente acabou de tratar. Com a íntima convicção, já diz o próprio nome, o jurado ele pode decidir com o seu íntimo, inclusive podendo fazê-lo apartado, dissociado da prova colhida nos autos. Né? Em regra, a gente requer um julgamento, obviamente, pautado na prova dos autos, mas no Tribunal do Júri isso pode ocorrer, inclusive dissociado da prova dos autos, embora haja discussão com relação ao recurso de apelação quando a decisão é contrária à prova dos autos, né? Existe um recurso de apelação nesse sentido no Tribunal do Júri, mas em recente decisão do nosso querido Celso de Mello, né, recém-aposentado no STF, ele trouxe uma decisão, não nego que não lembro agora o julgado, mas quem quiser pode me procurar aí, depois no Instagram, e eu forneço. Para quem quiser me seguir, é Caio Guerra Gugel, ADV, tudo corrido lá no Instagram. Me cobrem depois o julgado que eu posso passar para vocês. Mas o julgado do Celso de Mello, lá no STF, ele fala sobre a questão desse recurso de apelação quando a decisão supostamente é contrária à prova dos autos. E disse Celso de Mello, na minha opinião, de forma acertada, que esse é um recurso que só diz respeito à defesa e não ao Ministério Público e não à acusação, visto que, além dos princípios que eu já tratei, no júri vigora a soberania dos vereditos. E como o jurado é soberano, e o jurado, como eu vinha dizendo, pode decidir com a sua íntima convicção, eu chego à conclusão que o recurso de apelação, com base no fundamento de que a decisão foi contrária à prova dos autos, ele assiste apenas à defesa e não à acusação. Isso são palavras do ministro Celso de Mello, e eu, professor Caio, que vos fala, também concordo com esse entendimento. Então, pessoal, para que vocês entendam e parem um pouquinho de cobrar o professor Martinez aí com relação professor, o júri deu uma decisão equivocada. Vocês precisam entender uma coisa. O jurado, né, que compõe o conselho de sentença, que compõe ali aquele conselho de 7 julgadores, ele é o juiz da causa no dia do Tribunal do Júri, da segunda fase lá do plenário do júri. Contudo, ele é leigo, né? Ele é considerado um juiz leigo, ele não é detentor, pelo menos não deveria ser, de conhecimento técnico jurídico.
Logo, ele, obviamente, não estaria obrigado a fundamentar sua decisão, justamente porque ele tem, sim, essa situação de ser leigo juridicamente falando. Então, a decisão do jurado, pessoal, ela é simplesmente sim ou não. Quando é feitas as exortações lá na segunda fase do plenário do júri, vocês já participaram aí do júri simulado e devem saber do que eu estou falando. Então, é feita toda a instrução, como é feita também na primeira fase. Você ouve a vítima sobrevivente, se existir, você ouve testemunha de defesa, testemunha de acusação, não é isso? Por fim, o interrogatório do réu, e aí passa-se as exortações. Primeiro, a acusação, por 1h30, depois de defesa, também pelo mesmo tempo, e havendo a réplica, 1 hora para a acusação, 1 hora de tréplica para a defesa. Feito isso, é o momento de se julgar o que foi dito, o que foi tratado, o processo que foi tratado ali naquela ocasião. E aí, o que é que faz o juiz e o que é que manda o Código de Processo Penal? É a hora da famosa sala secreta, né? Então, o juiz primeiro questiona o jurado se eles estão aptos a julgar aquela causa, respondendo afirmativamente, são dirigidos a uma sala secreta, e diz o próprio Código, caso não haja essa tal sala secreta, basta esvaziar o plenário para que seja feita a votação da quesitação ali do júri, beleza? Sala secreta, em regra, não existe. Normalmente o juiz faz ali na sala de audiência, né, como é a minha realidade aqui em Juazeiro, no próprio gabinete dele, enfim. Ou, como diz o próprio Código, na falta dessa sala, ele apenas esvazia o plenário, já que a decisão dos jurados, além de tudo, ela é secreta, não é isso? E aí, vamos decidir a vida daquele sujeito que está ali no banco dos réus. E aí, como é que é feita essa votação? Se vocês já participaram de um júri simulado, devem lembrar aí. É distribuído, pessoal, uma cédula com os dizeres sim e não, quer dizer, 2 cédulas, na verdade, para cada jurado. E aí é feita a quisitação, passa uma primeira urna, que é a urna do voto, o sujeito vai colocar o voto dele, e uma segunda urna, que é a urna do descarte, é a outra cédula que ele não utilizou. Então, vamos lá, existe um quesito, que é um quesito obrigatório em qualquer júri, que é o quesito que fala, o jurado absolve o réu, né? Esse é um quesito que ele é obrigatório em qualquer júri, né? Após a reforma aí de 2008, foi incluído aí, então, esse novo quesito, que é um quesito obrigatório, que deve ser feito em todo júri. Então, vamos supor que esse é a bola da vez, esse é o quesito que está sendo perguntado ali pelo juiz presidente do júri. O jurado absolve o réu, beleza. Cada jurado está lá com sua cédula sim, sua cédula não. Passa o oficial de justiça com a urna e ele primeiro vai colocar o voto dele. Então, vamos supor que eu sou jurado lá. O jurado absolve o réu, eu entendo que absolvo. Então, eu devo colocar na primeira urna o voto sim, passa a segunda urna, é o descarte, eu voto não. Na verdade, eu já não voto, eu descarto o não. Beleza? Então, basicamente é isso. A decisão do jurado se resume a um sim ou não, colocando a sua cédula na urna ali do tribunal do júri. Então, observe que ele não tem que dizer absolvo o réu porque entendo que foi legítima defesa, porque entendo que o advogado falou isso, nada disso é feito pelo jurado. A resposta é curta e grossa, é sim, é não, e quem vai fundamentar a sentença posteriormente é o juiz presidente, porque quem vai condenar ou absolver é o conselho de sentença, mas quem vai produzir a sentença, quem vai, de fato, reduzir a termo aquela decisão, é o juiz togado, é o juiz presidente do tribunal do júri, o qual também vai dizer a pena, vai dosar a pena daquele sujeito. Então, pessoal,
se vocês forem se socorrer aí do CPP, do nosso Código de Processo Penal, no artigo 483 do Código de Processo Penal, ele traz justamente a ordem da quesitação. Então, está lá, os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre, primeiro, a materialidade do fato, que quer dizer aí esse inciso 1, o crime existiu, né? Fulaninho de tal está morto e foi morto pelos tiros, né? Enfim, esse é o primeiro quesito da materialidade. Trocando em miúdos, eu quero saber, o crime de fato ocorreu conforme o laudo de folhas tais? Sim, não, né? Se os jurados responderem não por maioria, né, são 7 jurados, e hoje, depois da reforma de 2008, a gente só tira a maioria de votos. Então, tirou o quarto voto, ou para sim ou para não, está encerrada a votação, justamente para garantir o sigilo das votações e, assim, também preservar, inclusive, a integridade física dos jurados. Né? Outrora, antes da reforma de 2008, eram tirados todos os votos, a gente tinha 7-0, tinha 6-1, tinha 5-2, a gente sabia todos os votos. Hoje não é mais assim. A não ser que tenha um 4-3 apertado, aí sim a gente vai ter todos os votos, mas em regra a gente só vai até o quarto voto, beleza? Então, primeiro quesito, materialidade. Segundo quesito é sobre a autoria ou participação do réu, ou dos réus, né? E aí a gente vai ver que se tiver mais de um réu, a gente vai fazer a quisitação em separado. Mas, enfim, segundo quesito, autoria. Eu já sei que teve a materialidade. Os jurados responderam sim ao primeiro quesito. Chega no segundo quesito, autoria. Houve o crime? Houve. Primeiro quesito. Segundo quesito, foi fulaninho de tal, foi o réu João da padaria, né, o nome fictício aqui, que cometeu o crime em face de fulaninho, tal. Sim, né? Não, mesma coisa, vai passar a urna, primeira urna do voto, segunda urna do descarte, e aí você vai saber ali também já o resultado. Se foi respondendo sim ao primeiro quesito, sei que o crime ocorreu, foi respondido sim ao segundo quesito, sei que o autor do crime foi o réu fulaninho de tal, eu vou ao terceiro quesito, que é justamente aquele quesito que eu vinha conversando com vocês, que é se o acusado absolve o réu. O acusado não, né? O jurado absolve o réu? Sim, não. Se ele absolver, a gente para por aí. Lembrando que aqui, pessoal, nesse quesito absolutório, ele é muito importante por isso, estão englobadas aí todas as teses defensivas absolutórias. Então, se o sujeito alegou uma legítima defesa, o quesito absolutório vai abarcar a legítima defesa, né? Se absolve, não importa se é por legítima defesa ou se por outra causa qualquer, a legítima defesa já está implícita aí nesse quesito. Quando era no sistema antigo, não sei se o professor Martinez fez júri aí nessa época, eles, para quisitar uma legítima defesa, eles faziam vários quesitos, perguntavam se existia uma injusta agressão, se a injusta agressão foi atual iminente, se o réu repeliu a injusta agressão com os meios moderados, eram quesitados várias situações até você conseguir emplacar uma legítima defesa, quando hoje o quesito ele é bem direto, o jurado absolve o réu, sim ou não. E como eu vinha dizendo, nesse quesito a gente tem aí a homenagem a toda e qualquer tese defensiva absolutória que tenha sido alegada, como, por exemplo, que eu já dei aí uma causa excludente de licitude, eu falei da legítima defesa, mas pode ser qualquer uma delas, né, uma inexigibilidade de conduta diversa, uma causa que exclui a culpabilidade, enfim, qualquer tese defensiva que for com o intuito de absolver, vai estar abarcado. E é importante dizer, voltando um pouco ao início, que o jurado ele pode absolver, como a gente viu, pela íntima convicção, ele pode absolver pelo que ele bem entender, né? Então, eu, enquanto tribuno do júri, uma tese que muitas vezes estão dentro das minhas teses defensivas é a tese da
clemência, né? O jurado, ele pode absolver o réu, inclusive por clemência, por uma convicção religiosa que seja. Olha, a prova dos autos diz que, de fato, foi João que matou, mas por uma convicção religiosa, porque eu acredito em Deus, eu acho que João deve ser perdoado. Então, quando perguntar o jurado absolve o réu, eu vou e digo sim. Eu não preciso fundamentar, está dada o meu veredito, e o meu veredito ele é soberano, como reza a própria Constituição, e isso é importante falar, já que eu não falei até então, que o júri ele está previsto na Constituição como uma cláusula pétrea, né? Lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, e lá vocês vão ver que ele diz o seguinte: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, e aí é o Código de Processo Penal que vai trazer, assegurados, a plenitude de defesa. Então, aqui já começa a diferenciar de um rito comum no processo penal, porque vocês ouvem falar em ampla defesa, mas não em plenitude de defesa. Ampla defesa é uma coisa, plenitude de defesa é outra. Mas esse não é o nosso tema, e isso pode ficar para um outro dia, se o professor Martinez assim quiser. Letra B, o sigilo das votações. Como eu já falei aqui, desde o início, a decisão do jurado ela é sigilosa, inclusive, nem entre eles mesmos eles não podem se comunicar, diferente do que a gente vê no júri americano. Vocês devem acompanhar através de filmes aí, onde os jurados se reúnem, ficam tentando um convencer o outro. Isso não existe no Brasil, ao contrário. É proibido a comunicação entre eles sobre o fato que está ali posto no processo. Quando tem aqueles júris que duram 2, 3, 4 dias, uma semana, os jurados têm que ir para um hotel e ficar em quartos separados e incomunicáveis, beleza? André está comentando aqui, lá nos Estados Unidos são 12 jurados, número par, e lá a decisão tem que ser unânime. Não é isso, André? Aqui não, a decisão é por maioria e o número de 7 jurados. Beleza? Ainda no mesmo inciso que a gente vem tratando, o 5º inciso 38, é garantido, já falei, a plenitude de defesa e o sigilo das votações. É importante dizer que a íntima convicção está dentro do sigilo das votações, já que ele tem a obrigação de dar o seu voto secretamente, logicamente ele não poderia precisar fundamentá-lo, beleza? Letra C, a soberania dos vereditos, como eu vinha falando, nem o próprio tribunal pode alterar as decisões dos jurados, beleza? O máximo que o tribunal pode fazer é mandar o sujeito a novo júri, se ele entender que foi uma decisão contrária à prova dos autos, e vale a ressalva daquela decisão do ministro Celso de Mello, que eu acabei de citar, beleza? E também a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Isso eu acho que vocês já estão cansados de saber, já que fizeram o júri simulado aí com o professor Martinez. O tribunal do júri, ele só julga os crimes dolosos contra a vida, que são os crimes mais graves da nossa legislação penal, pelo menos estão entre os mais graves, e aí eu estou falando de homicídio, eu estou falando de infanticídio, eu estou falando de aborto e de instigação ao suicídio. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Os jurados, eles podem decidir, inclusive ao arrepio da prova dos autos, porque eles julgam com a íntima convicção. E isso, pessoal, é caso de muita discussão na doutrina da jurisprudência. Eu cito aqui para vocês um grande mestre que eu sigo, que eu leio, que eu tomo como livro de cabeceira para a advocacia criminal e também para ensinar em sala de aula, que é o mestre Aurí Lopes Júnior. Eu sou Martinez aí também, deve conhecer muito. E o mestre Aurí Lopes, quando ele vai falar do Tribunal do Júri no livro dele, ele tece longas críticas ao Instituto do Tribunal do Júri, principalmente por conta da íntima convicção. Ele entende que uma decisão que não é fundamentada, ela é muito perigosa, principalmente em se tratando de um Estado democrático de direito. Eu peço vênia ao professor Aurí Lopes, quem sou eu para discordar do mesmo, mas, como eu sempre digo, eu sou um apaixonado pelo Tribunal do Júri e eu não consigo ver nenhum defeito no Instituto do Tribunal do Júri.
A paixão, quando nos acomete, ela é assim, né? Você fica cego, você não consegue ver qualquer defeito naquela pessoa, e no caso aqui, nesse instituto, que é o Instituto do Tribunal do Júri. Eu não consigo ver defeito, para mim é perfeito. E eu vou dizer aqui, saindo até um pouquinho do tema que o professor Martinez me propôs, para falar sobre a minha paixão dentro do Tribunal do Júri. Vejam, por que eu amo o Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri, o advogado, ele é homenageado, não só advogado, o promotor também, ele é homenageado, o seu trabalho, ele bem, como é que se diz, aceito, ele é bem analisado. Por quê, pessoal? Vejam, nosso processo penal, ele tem sido cada vez menos oral e cada vez mais escrito. E aí a gente sabe, vou contar um fato que ocorreu comigo ainda essa semana passada. Fiz um pedido de prisão domiciliar para um cliente meu, modéstia à parte, um pedido muito bem feito, nada de modelinho, eu criei do zero, com bastante jurisprudência, bastante doutrina, né? Enfim, no meu ponto de vista, o meu cliente tinha direito, tranquilamente, à prisão domiciliar, né? Era um caso onde ele tem filho menor de 12 anos e era responsável, o único responsável pelo seu filho, isso eu provei, né, com provas documentais nos autos, e, inclusive, houve uma decisão recente do STJ falando sobre o tema. E aí o juiz me negou o meu pedido em 4 ou 5 linhas. Em meia página o juiz negou. E a sensação que a gente fica, eu posso até estar enganado, é que o juiz sequer leu os meus reclames, sequer leu a minha petição. Mas quando eu estou no Tribunal do Júri, lá eu tenho 1h30 para falar na primeira fala, os jurados, que são juízes da causa, eles estão me ouvindo. Eles abrem o ouvido, né, entre aspas, e eles dão ouvido ao que o advogado está falando, ao que o promotor está falando. E ali, pessoal, vai valer o seu poder de convencimento, a sua oratória, o seu conhecimento dos autos, beleza? Coisa que muitas vezes a gente não consegue emplacar no processo do rito comum ou do rito de droga, ou qual seja lá qual for, justamente porque o juiz ele já está meio que vacinado. Ele constrói aquele entendimento que ele já tem, e aí pouco importa o que o advogado vai dizer, pouco importa o que o Ministério Público vai dizer, porque ele já tem o seu conhecimento formado. Isso é bem complicado, né? Mas, infelizmente, é isso que a gente vê diuturnamente aí na lida da advocacia criminal, beleza? E quando eu vou para o Tribunal do Júri, ao contrário, né? Eu consigo me fazer ouvir pelos verdadeiros juízes da causa, que ali são os jurados, juízes leigos, sociedade, que vão julgar o par da comunidade em que eles residem, que eles habitam, beleza? Então, para mim, essa é a beleza do Tribunal do Júri. É você poder, através do seu estudo dos autos, do seu estudo da doutrina, da jurisprudência, da situação da vida, porque eu costumo dizer que no Tribunal do Júri não adianta você saber processo penal, direito penal, e não saber de literatura, de poesia, não conhecer aquela sociedade que vai julgar o seu cliente, né? Então, você precisa ter conhecimento de causa, você precisa visitar o local onde ocorreu o fato para você poder falar com propriedade. Tudo isso é de suma relevância dentro do Tribunal do Júri. André está falando aqui, humildade, sociologia, história, sem dúvida, filosofia, tudo isso é de suma relevância para os processos do rito do Tribunal do Júri. Não adianta você vir só com juridiquês, justamente porque quem está julgando ali são juízes leigos, e não adianta você vir com data vênia, com Vossa Excelência, com não sei o quê, que muitas vezes eles não vão entender. Então, vale muito mais você tentar colocar o jurado na situação em que seu cliente estava, do que ficar falando que a súmula tal diz isso, que a letra da lei diz aquilo, aquilo. Beleza? Já me encaminhando para o final, e ainda nisso que a gente está tratando, eu cito sempre a questão da legítima defesa, né, artigo 25 do nosso Código Penal. Não sei se vocês já estudaram aí, eu dou aula de penal, então é um assunto que eu revisito sempre. E se a gente for ler lá o artigo 25, vocês vão perceber que existem algumas
minúcias ali para que você consiga caracterizar uma legítima defesa. Então, é preciso que eu tenha injusta agressão, é preciso que essa agressão seja atual ou iminente, é preciso que eu, né, refute essa injusta agressão com os meios moderados, enfim. E aí eu sempre falo isso no Tribunal do Júri. Se a gente for precisar trazer uma legítima defesa conforme reza o código, dificilmente a gente vai ver isso acontecer na prática. Porque praticamente você tem que esperar a bala do revólver do sujeito sair, aí você saca seu revólver e atira nele. Aí isso é legítima defesa. Assim, óbvio que eu estou hiperbolizando, mas é praticamente isso. Quando no senso comum, a legítima defesa ela sai dessa tecnicidade e muita coisa que na técnica do direito penal, que o juiz tocado jamais interpretaria como legítima defesa, no processo do Tribunal do Júri é interpretado como legítima defesa. E eu já encaixei algumas legítimas defesas que realmente quem é da área jurídica fala como isso foi legítima defesa e foi. E meu cliente saiu absolvido. Né? André tá falando aqui sobre o filme 12 Homens e uma Sentença. É um filme clássico ali da década de 70, se não me engano, de preto e branco. E para quem gosta do Tribunal do Júri, é um clássico aí, eu deixo a recomendação aí. Obrigado, André. 1957, ou seja, mais antigo do que eu imaginei. Então é isso, pessoal. Eu vou contar um exemplo de um júri que eu fiz, só para vocês terem ideia dessa questão da legítima defesa que eu acabei de falar para vocês. A situação dos autos era o seguinte: meu cliente, ele tinha sido traído pela sua ex-esposa, né, com o vizinho, e aí já tinha terminado esse relacionamento, mas ele ficou muito ressentido. Ele era um senhor de mais de 60 anos de idade, com 30 anos de profissão como pedreiro, estava com o trabalho certo para participar da reforma do fórum local aqui em Juazeiro, né, sempre trabalhou, carteira assinada e tudo mais. Só que, por uma questão de amor, né, de paixão da mulher, tomou, como a gente diz aqui no interior, um chifre, um corno, ele ficou melindrado com aquela situação, e o que é que ele fez? Ele comprou um 38, um dia tinha tomado umas a mais e foi na porta da mulher cobrar um dinheiro lá que ele tinha emprestado a sua ex-esposa, e era um dinheiro que, na verdade, ele nem cobrava mais, mas como a mulher traiu ele, ele resolveu cobrar. Ele tinha bebido, né, estava já, né, embriagado, com 38, chegou na porta lá que era a casa que ele residia, inclusive com a mulher, e estava o o namorado da filha da mulher, né, que era como se fosse o genro dele, que era um garoto tão novo, de 20 e poucos anos, forte. E aí ele perguntou a esse rapaz, cadê fulaninha? Quero que ela me pague meus R$500 que ela está devendo. E aí o rapaz falou a ele, não é comigo não, seu Francisco. Aí você resolve com ela. E aí seu Francisco, já com umas na cabeça, fez, não, eu vou resolver agora. Aí foi entrando na residência em posse de um 38. Nesse momento, isso palavras da própria vítima, ele foi para cima de seu Francisco e conseguiu segurar seu Francisco por trás, né? Ele era bem mais avantajado, forte, alto, seu Francisco magro, um senhor de idade. Ele segurou seu Francisco por trás e segurou os pulsos de seu Francisco. Estou tentando fazer aqui para que vocês vejam. Segurou assim os pulsos de São Francisco. E aí, nessa contenda lá, ele se rolando com seu Francisco deu um tiro que pegou nos dedos desse cidadão. O cidadão tinha também uma lesão na testa, que ele dizia que foi um segundo tiro de raspão, mas na verdade não foi, ele inventou. E esse era o fato, basicamente. São Francisco, ele tinha um advogado na primeira fase do rito do júri, não foi eu que fiz a primeira fase, ele ficou preso cerca de 11 meses, respondendo o processo, e foi levado ao plenário do júri quando ele me contratou para fazer a defesa. E aí eu estudando o processo, o que é que eu faço, não sei para onde eu vou. E aí eu pensei, voltando ao fato lá, né, resumindo a história, no fim das contas o sujeito dominou seu Francisco, conseguiu desarmar seu Francisco, amarrou seu Francisco e chamou a polícia que prendeu seu Francisco em flagrante, e ele ficou preso, né, até o dia do júri. Então, eu estudei o júri, qual é a tese que eu posso lançar aqui? E aí me veio na cabeça a legítima defesa.
E aí, de pronto, vocês podem me perguntar, opa, como assim uma legítima defesa? O sujeito foi na casa da pessoa, armado, atirou na pessoa que estava desarmada e o senhor foi com a tese de legítima defesa? Exatamente. E pasmem, São Francisco ele foi absolvido. Óbvio que a legítima defesa não foi a única tese, eu vim com a clemência também, inclusive batendo muito nisso, que São Francisco tinha 62 anos, não tinha nenhuma passagem pela polícia, tinha sempre trabalhado, tinha levado uma vida honesta, foi um fato isolado na vida dele, e óbvio que eu não tenho como saber se foi a clemência ou se foi a legítima defesa, porque a votação ela é sigilosa, mas eu dizia que foi legítima defesa justamente porque o tiro aconteceu, o disparo aconteceu, nas minhas palavras, acidentalmente na hora que houve a contenda. E a questão da lesão que o sujeito tinha na testa ficou mais do que provado lá que não foi um segundo tiro, até porque a arma de São Francisco falhou, né? Então, acabou que São Francisco foi absolvido 11 meses depois, um chororô danado, família chora para lá, eu choro de cá, São Francisco chora dali, saiu dali livre. Então, essa é a beleza do Tribunal do Júri. E digo mais, preste atenção no que eu vou falar. O homicídio é um crime que qualquer um pode cometer. Quando eu falo qualquer um, desculpe aqui, é porque meu fone caiu. Quando eu falo qualquer um, é qualquer um mesmo, inclusive vocês que estão aqui nessa sala. E muitos podem estar dizendo, não, professor, jamais cometeria um homicídio. E eu pergunto a vossas excelências, quem tem filho, quem tem filha? Se alguém fizer mal a um filho seu, eu não tenho dúvida que você seria capaz de sim, de perpetrar um homicídio. Então, é disso que eu estou falando. Na verdade, o Tribunal do Júri, como eu falei, é um rito de beleza, é um rito que eu sou apaixonado, é um rito que eu não vivo sem, inclusive estou em abstinência aqui com essa pandemia, né, porque já estou há quase um ano sem fazer júri. O último júri que eu fiz foi dia 29 de janeiro desse ano. E é isso, agradecer a oportunidade aí do professor Martinez, agradecer a todos que ouviram, todos e todas que ouviram aqui a nossa exortação, o pessoal do Instagram que está acompanhando aí também, para quem não está entendendo, eu estou aqui participando de uma aula do colega professor de Salvador e resolvi compartilhar aqui ao vivo com você no Instagram. Então é isso, muito obrigado, professor, estou aberto aí às dúvidas, às possíveis dúvidas que surgirem, caso não tenham, eu peço vênia para me retirar. Professor, doutor Caio Guerra Gurgel, eu só tenho a lhe elogiar e dizer que coaduno exatamente com suas palavras nessa noite. Vossa Excelência foi de uma felicidade muito grande, foi perfeito. Está sendo transmitido ao vivo também pelas nossas plataformas, pela sua plataforma aí do Instagram. Dizer que o meu Instagram é @professormartinez. E o meu Twitter que é Dr. Martinez, Dr. Martinez 321. Só fazendo essa correção. Dizer que foram belíssimas palavras, me coaduno de verdade, inteiramente com o Dr. Gurgel. Foi excelente as suas palavras, e vou abrir, então, agora para os nossos alunos que estão nos assistindo, até pelo Zap, pode fazer pergunta também, que eu transmito aqui. Mas vamos dar preferência a quem está na sala. E, iniciando essas perguntas, eu gostaria de passar para Robson Ferreira. Robson, me ouve? Robson tem nos ajudado enormemente, grandemente. Eu quero parabenizar você, Robson, pelo seu empenho acadêmico. Conte comigo sempre para fazer as perguntas para o professor Caio Guerra Gurgel. Professor Caio Guerra Gurgel, a partir de hoje, eu vou decretar algo, não sei se Vossa Excelência vai concordar ou não, vai ficar agradável ou não, mas eu vou decretar e tenho certeza que a turma vai, por unanimidade, aceitar. Vossa Excelência já é da casa, um convidado da casa, compulsoriamente, por decisão judicial, porque Vossa Excelência vai contribuir muito para o processo educacional. Eu só tenho a parabenizar e lhe elogiar. Foi simplesmente perfeita, foram perfeitas as suas palavras. E quem está nos assistindo, até pelo Instagram também, meu nome é professor Martinez, e nós estamos aqui numa instituição de ensino superior, e estamos com nossos alunos também ao vivo assistindo. Tem muitas perguntas de WhatsApp, eu vou dar preferência às perguntas de quem está na sala. Robson vai fazer as perguntas e também fazer algum pronunciamento que queira. Eu peço um pouco da paciência do doutor Caio, porque os nossos alunos estão ávidos por perguntas, né? E conforme o doutor Caio falou muito bem,
conseguiu ler meus pensamentos. Perdem no júri e vem para cima do professor. Professor Martinez, o jurado. Você já viu a explicação do seu pai. E outra coisa que eu vou dizer a vocês. O júri, vocês devem estudar, devem embasar, devem lutar, como o doutor Caio falou muito bem. Mas tem um outro fator também, que infelizmente é da vida. Se chama sorte. É uma inspiração, uma sorte, é uma empatia que o jurado tem com você, inconsciente. Vocês estão estudando psicanálise, psicologia jurídica, já sabem disso. Mas eu não vou tomar muito tempo. Robson, com a palavra, e, por favor, vocês que estão na sala têm preferência para fazer as perguntas. Boa noite a todos. Parabenizo o professor Martinez pela iniciativa. O professor Caio Guerra, o professor doutor Caio Guerra aí também. Professor, primeiro eu queria elogiar o senhor aí pelas palavras. Só no primeiro ano, primeiro semestre de Direito. Estou encantado com o curso e agradecer ao professor Martinez pela oportunidade de trazer um profissional com amplo conhecimento na causa aí, pelo que eu pude entender, né? E participamos, mestre, de 2 júris essa semana, um sobre o caso dos exploradores de caverna e outro foi sobre o caso Dock Street, né? 2 júris completamente diferentes. Me permita, Robson, 3, Gertrudes, a rainha. Porque... Depois eu vou contar o Tocaio, Gertrudes da rainha. Verdade. Eu no fundo do baú esse caso aí para trazer à tona. Positivo, professor. Foram 3. Mas assim... Me permite interrompê-lo. Que no futuro a gente possa bolar até um júri em conjunto com a outra faculdade, enfim, uma interação. Eu estou bolando essas coisas. O doutor Caio também vem a ser o nosso juiz, como foi o doutor Aníbal Abreu Filho, que é um grande abraço, nosso querido advogado e que tem contribuído com a gente. Pode prosseguir, desculpe, Robson. Positivo, não, à vontade, professor. O senhor que manda. A casa é nossa, mas é o senhor que está regendo. Então, professor, assim, como o senhor trouxe aí, eu sou encantado com o Tribunal do Júri. Quando eu imaginei a primeira vez no Tribunal do Júri, já fiquei encantado, porque eu penso no pouco que eu tenho estudado, mas sempre tive esse pensamento antes do direito, que o juiz, às vezes, parece muito engessado na lei, né, em fazer valer a lei, a regra. E um dos argumentos que a gente usou no júri, no caso do Dock Street, foi justamente esse, que o júri tem esse poder de olhar a situação sem ter que olhar o livro, sem ter que olhar a lei rígida, né? E por incrível que pareça, é a própria lei que nos dá essa legalidade para tal, né? Então, assim, eu não teria uma pergunta para o senhor, na verdade, sobre o júri. Eu queria lhe agradecer pela noite de grande aprendizado e dizer que o senhor aqui agora abriu mais ainda a minha vontade de aprender nessa linha, que eu já acreditava que seria o correto. E eu também estou apaixonado pelo Tribunal do Júri, né? E, assim, não sei se o senhor já trabalhou, talvez seria uma pergunta nesse sentido, se o senhor já trabalhou esses 2 casos, como o senhor vê esses 2 casos para o júri, se o senhor estivesse na situação de jurado? Robson, primeiramente agradeço aí os elogios, o professor Martinez aí sempre muito cortês. Veja, eu vou tratar principalmente do caso Dock Street. Esse caso do Dock Street foi um caso que até hoje, ele é muito emblemático. E desde já eu vou deixar uma indicação aqui para vocês, que é não é o nome, rapaz, esses novos programas aí gravados nesse aplicativo de música, me faltou agora o nome, podcast. Esse podcast que está na moda aí, e tem um podcast que chama Praia dos Ossos, que é justamente o local onde ocorreu o fato lá da Ângela Diniz envolvendo o Dock Street, e é uma jornalista e ela conta com ricos detalhes aí esse caso do Dock Street. E eu resolvi falar dele porque recentemente eu fiz uma live com uma colega no meu Instagram, está até salva lá no IGTV, quem quiser
ter curiosidade de assistir depois, falando sobre a legítima defesa da honra. E observe, a legítima defesa da honra, nesses casos onde a mulher trai o marido e ele acaba matando para lavar a sua honra, né? Aquela velha história do coronel Jesuíno, lá de Gabriela, professor Martinez, que eu vejo que é um pouco mais velho que eu, sabe que isso, lá na década de 80, lá 70, até início de 90, era muito comum acontecer, e os advogados iam com essa tese, né? E a discussão que eu travava com um colega, que é uma advogada feminista, ela entendia que é uma tese machista e que perpetua o machismo você ficar tratando desse tipo de tese. Eu até concordo com ela, realmente é uma tese machista e a gente não tem dúvida disso. Mas a questão eu falei aqui a vocês mais cedo que a plenitude de defesa é que vigora no Tribunal do Júri. A plenitude de defesa, ela vai além da ampla defesa. A defesa, ela tem que ser plena. Então, tudo que eu puder, dentro de uma ética profissional, dentro da legalidade, eu vou falar para beneficiar, para tentar absolver o meu cliente. E eu dizia a ela, eu uso, se preciso for, a tese da legítima defesa da honra, tranquilamente, sem nenhum peso na consciência, embora saiba que é machista, eu estou ali para defender meu cliente. E eu sou advogado criminalista, quem é advogado criminalista sabe do que eu estou falando, né? Você é uma obrigação sua, um imperativo, você fazer o melhor pelo seu cliente. E a beleza de ser advogado está justamente aí. Eu não sou obrigado a pegar causa nenhuma, senhores. Diferente de um defensor público, por exemplo, o defensor público ele não pode escolher causa, pode chegar o pior criminoso lá, que cometeu o crime mais bárbaro, ele vai ter que defender. Eu não. Eu defendo quem eu quero. O cliente chega no meu escritório, conta lá, foi assim, assado, eu analiso, olha, se eu não quiser, eu não pego. Agora, se eu pegar a causa, eu preciso fazer tudo que tiver ao meu alcance para defender, beleza? Então, esse caso do Dock Street é um caso fenomenal. E o advogado do caso foi um dos maiores tribunos que esse país já viu, que é o Evandro Luiz e Silva, né? Famoso professor que escreveu o livro A Defesa Tem a Palavra, o qual recomendo para todos e todas também que queiram saber mais sobre o júri. E o Evandro Luiz e Silva, porque o caso do Dock Street, ele teve 2 julgamentos, né? O Evandro Luiz e Silva foi que fez o primeiro julgamento, onde foi absolvido o Dock Street, justamente com base na legítima defesa da honra, mas muita gente criticou porque ele utilizou argumentos sexistas e machistas, mas, como eu sempre digo, uma devida vênia, eu sei que o machismo é uma situação que precisa ser combatida, mas ele conseguiu a absolvição do cliente dele, né? E era isso que ele almejava, beleza? Então, espero que eu tenha respondido e estou aberto aí para mais questionamentos. Respondeu, Robson, suas perguntas? Ficou alguma dúvida? Gente, quem quer fazer perguntas aí, por gentileza? Brilhantemente, mestre. Obrigado. Quem quer fazer perguntas? Oi, professor. Pois não, pode fazer, fique à vontade. Boa noite, doutor. Na verdade, agradecimento, primeiramente, professor Martinez, né, porque está sempre nos levando ao conhecimento, e agradecer ao senhor, porque eu participei de 2 júris simulados da faculdade, e eu te confesso que eu fiquei frustrada, embora o aprendizado é para mim, né, e isso ninguém vai tirar. Um foi Dock Street e o outro foi Exploradores de Caverna. Mas depois de ouvir a explicação do doutor, como é que se dá a questão da dinâmica do júri, então eu vim compreender que não foi completamente falha minha, porque assim eu me senti, poxa, acho que faltou mais, buscar mais, embora nós nos enganjamos a equipe bastante nos 2 casos, mas eu entendo como são pessoas, como o senhor falou, que não são pessoas voltadas para a lei, o júri, né, as pessoas que fazem parte, ela pode partir do princípio da questão religiosa e de outras questões, né, como o senhor bem colocou. Então, agradecer pelo esclarecimento, né, a minha frustração já acabou, então eu já tive um entendimento melhor, uma explicação melhor por parte do senhor, então para mim de bastante valia. Então, vai os meus agradecimentos, né? A palavra é gratidão, por a cada dia estar aprendendo mais e mais. E, enfim, é isso. Obrigada, doutor, pelos esclarecimentos.
Obrigado, Lidiane. Eu que agradeço. Eu gostaria de fazer alguns comentários em relação ao que você falou. Primeiro, antes de eu fazer, eu queria tirar uma dúvida. Você falou que participou do júri. Você estava como acusação, como defesa, e qual foi o resultado? Você pode me responder? Pronto. No de Dock Street, eu estava como defesa. E Certo. o resultado, ele foi condenado. Certo. O caso dos exploradores da caverna, eu estava como acusação, no caso, né, com uma promotoria. E o resultado foi um empate, né, foi 5-5, e a juíza, ela deu o voto final. E ela absolveu, no caso, os 4 exploradores. Certo, eu entendi. Eu fiz essa pergunta só para me ambientar, mas veja, vamos usar como parâmetro o caso do Dock Street. Você me falou que estava na defesa e ele foi condenado. Quando você vai fazer uma defesa no plenário do júri, como bem pontuou o professor Martinez, muita coisa importa. Inclusive, a empatia que você causa no jurado. Então, hoje em dia, o tribuno, para ele ser completo, ele precisa entender de neurolinguística, ele precisa entender de psicologia. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, não sei se no júri simulado o professor Martinez faz isso, mas o advogado e o acusação, eles têm direito de recusar até 3 jurados de forma imotivada. Ou seja, o juiz está lá com a cédula do jurado, chama lá, João. João levanta lá numa plateia, né, com os jurados, ele vai perguntar defesa, acusação, se você aceita ou se você recusa aquele jurado. E você pode recusar até 3 sem motivo algum, fora as dispensas motivadas, que é quando o sujeito tem algum interesse na causa, ou é amigo íntimo de alguém, enfim, alguma coisa do tipo. Beleza? Então, assim, e como é que você faz, professor Caio, para recusar no olho nu? Então, o que é que se faz hoje em dia? Existem empresas que são especializadas em traçar o perfil dos jurados. E eu estou falando de coisa lícita, viu, pessoal? Não é nada de ilícito, não. Não estou falando de um advogado ir lá atrás do jurado para pedir voto. Não é disso que eu estou falando, que eu sei que tem colega que faz. Mas eu estou falando de você, pelo menos, ter uma ideia de quem são aquelas pessoas. Como eu falei, existem empresas especializadas nisso. Mas poucos, ou quase nenhum, dos acusados tem condições financeiras para pagar uma empresa dessa, certo? Então, o que é que eu, professor Caio, faço? Eu faço o que está ao meu alcance. Primeira coisa que você pode fazer, Facebook, Instagram, tá lá, você tem direito, isso é um direito seu, e pegar a lista de jurado, tá lá, João das Neves. Você vai lá no Facebook, João das Neves. Achou João das Neves no Facebook. Aí você vai olhar as postagens de João das Neves. Eu vi aqui que ele postou uma coisa, que ele é evangélico. Opa, eu já sei aqui que João das Neves é evangélico. Eu vi aqui que ele postou uma frase ligada ao presidente Bolsonaro, dizendo que bandido bom é bandido morto. Opa, esse cara não é bom no meu júri, porque esse cara está dizendo que bandido bom é bandido morto. Eu já sei que a tendência dele é condenar, correto? Então, o que é que eu faço? Se chamarem João das Neves lá, dispensa essa lista. Né? Alguns falam recuso, eu prefiro falar a palavra dispensa, porque ela soa um pouco menos afrontosa, né? Porque você fala recusa, parece que você não quer a pessoa, não é? Dispenso, que aí o cara vai até embora feliz, achando, porque tem gente que não gosta de ir pro júri. Eu já dispensei gente no júri, porque o que eu faço? O júri está marcado para 9, eu chego 8. E façam isso quando vocês forem fazer um júri. Sabe por quê? Porque o Ministério Público, o promotor, fala aqui na minha comarca. Promotor, doutor Raimundo Moinhos, um grande tribuno, 23 anos no Ministério Público, dentro do Tribunal do Júri. O doutor Raimundo Moinhos, em tempos normais, né, fora de pandemia, ele faz 2 júris por semana. Toda semana ele faz 2 júris aqui na comarca. Então, o que acontece? Ele já tem uma empatia com os jurados. A maioria dos jurados daquele semestre já conhece ele. Chega lá, já tem um cafezinho, já tem um almoço no júri, já conhece, já sabe a forma de trabalhar. E muitas vezes você chega lá, o primeiro júri, vamos supor, seu naquele semestre, naquela comarca, ou até numa comarca distinta, que não é a que você é acostumado a fazer, e você precisa também causar essa empatia no jurado. Então, vamos lá ao caso do Dock Street. Ora, se eu vou utilizar uma tese, que é a legítima defesa da honra, não sei se foi isso que vocês utilizaram,
como é que eu vou montar o meu conselho de sentença? Será que se eu tiver 7 mulheres, eu vou absolver esse cara com essa tese? Muito provavelmente não. Porque se você chegar para 7 mulheres e começar a dizer que ele matou porque a mulher era, como vou pedir vênia aqui para usar as expressões que foram utilizadas por Evandro Lins e Silva, que é puta, que é não sei o quê, que é baixo astral, que usa roupa assim assado. Se você fizer isso para 7 mulheres, a tendência é você tomar uma condenação. Agora, se eu coloco 7 homens, a coisa já se inverte. Óbvio que tem mulher que pensa também com a cabeça machista, óbvio, né? Tem. E é para isso que serve também aquela pesquisa que eu faço para saber o perfil de cada um. Mas eu citei um exemplo aqui só para vocês perceberem como o conselho de sentença, as pessoas que estão ali vão influenciar, né? Se eu tenho... quer ver uma coisa que eu sempre gosto de falar no júri? Experimentem isso no próximo júri de vocês. Vocês podem perceber que muitos tribunos usam trechos da Bíblia no tribunal do júri, né? Porque, por mais que as pessoas tenham religiões distintas, né? O nosso país é um país de pessoas religiosas, né? Não tem uma religião específica, é um estado laico, mas a gente tem muitos evangélicos, muitos católicos e também das outras religiões. E, na maioria deles, quando você fala de Jesus, você fala de Deus, todo mundo, né, para ouvir. Então, o que é que eu sempre digo? Jesus, quando ele estava crucificado na cruz, a última frase que ele falou foi a seguinte: perdoai-lhe, Pai. Eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus, ele perdoou as pessoas que estavam o crucificando no leito da sua morte. Foi isso que ele fez. E aí eu pergunto aos jurados, será, senhores jurados, será Vossa Excelência, Leidiane, que está aí julgando, que você não pode perdoar aquele cidadão, senhor Francisco, de 62 anos, que nunca teve uma passagem pela polícia, por um ato impensado, acabou cometendo? Veja como isso lhe toca. Realmente, Jesus absolveu, pediu ao Pai para perdoar as pessoas que estavam matando ele. Quem sou eu para não perdoar seu Francisco? Então, veja que eu coloco aqui uma situação que sensibiliza o jurado. E muitas vezes ele vinha numa intenção de condenar com base no que ele viu, mas quando ele ouve isso, ele se sensibiliza. Eu tive um júri que foi bem emblemático na minha carreira, onde a minha tese era uma tentativa de homicídio. A minha tese era desistência voluntária, né? Eu dizia que meu cliente deu apenas uma facada e não deu mais porque não quis, que ele mesmo voluntariamente largou a faca e ele deveria responder só pela lesão corporal. Enquanto o Ministério Público dizia ao contrário, né? Que ele não deu mais facadas porque separaram e aí seria uma tentativa de homicídio. Só que além dessa tese, lá no final eu fiz uma tese de clemência baseado na questão racial. Por quê? Meu cliente é um réu de pele preta, né? Bem escuro mesmo. E eu, na hora de escolher o conselho de sentença, procurei colocar pessoas de peles pretas no conselho de sentença, independente de sexo, homens, mulheres. E eu lembro que dos 7, apenas uma pessoa era branca no conselho de sentença. Então, depois que eu fiz a tese principal, que era a desistência voluntária, eu virei para os jurados e comecei a fazer um apelo no seguinte sentido: olha, excelências, aquele sujeito ali é a clientela mais desejada pelas agências de persecução penal. O preto, pobre, periférico, é quem senta naquele banco dos réus. E aí eu pergunto a vossas excelências, quantas vezes vocês viram um grande empresário ali naquele banco? Quantas vezes vocês viram uma pessoa da classe A, e pessoas da classe A também cometem homicídios, também cometem abortos, também cometem infanticídios, instigação ao suicídio, porque a gente não vê pessoas dessa classe social ali sentado. O que a gente vê é preto e pobre, e amanhã pode ser um filho seu. E aí o que é que aconteceu? Foi muito emblemático esse júri, porque quando quisitou a tese, que era a desistência voluntária, eu perdi por 4-3. Quando foi para o quesito absolutório, que é aquele jurado absolve o réu, um dos jurados mudou de voto e eu venci o júri, absolvi o meu cliente por 4-3. Então, a minha tese era desistência voluntária. Se fosse acolhida, ele ia responder por lesão corporal, ia ter que mandar para o juiz singular julgar, porque lesão corporal não é da competência do tribunal do júri. Eles rejeitaram essa tese, mas quando foi no absolutório, eles absolveram o meu cliente, que foi, inclusive, melhor para ele. Então, observe que foi
uma situação que eu julgo que foi baseada exclusivamente naquele apelo racial que eu fiz ali no final. Então, já me alonguei demais aí, até peço desculpa, mas só para que vocês entendam que a construção do conselho de sentença, ela vale muito também para a gente conseguir um resultado positivo ou negativo. Perfeito, doutor Caio. Eu gostaria de passar também a pergunta a alguém mais que quer perguntar. Nós temos aqui uma dificuldade porque a gente procura jurados de fora de sala de aula, entendeu, doutor? E a gente não consegue o número, né? Por exemplo, de 25 jurados, para depois sortear 7. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem. Mas eu gostaria de perguntar aí, Carlos Passos também entrou na sala, Marcos também, enfim, vamos concentrando já as perguntas para a gente chegar ao nosso fechamento. Outras oportunidades nós teremos no doutor Caio, eu tenho certeza absoluta disso, porque está sendo um sucesso o nosso trabalho, inclusive a gravação online está bombando de audiência aí, o pessoal que está online, inclusive os hackers que estão também, né, André, online também, assistindo sem poder interagir, né, André, conosco aqui, certo? Sem poder abusar a gente. Mas aí eu gostaria de fazer, que vocês possam falar e fazer as perguntas pertinentes ao tema. Marcos, Carlos Passos, eu vi que entrou também aí, muita gente entrou aí. Por favor, quais são os temas que vocês gostariam de perguntar ao doutor Caio, por gentileza? Boa noite. Boa noite, André, pode perguntar. Certo. Antes de tudo, eu não podia deixar de saudar e parabenizar, né, o professor Martinez, né, para mais um evento formidável, que foi essa palestra com o doutor Caio Guerra, Gurgel. Parabenizo o doutor Caio pela brilhante explanação sobre o Tribunal do Júri, né, sobre os jurados em si. E assim, eu tive a oportunidade esse semestre de participar de 3 jurados, ou de 3 júris, fazendo participação como jurado. E o mais incrível é que o assunto que foi tratado, né, o caso concreto, né, da situação, foi a situação da Rainha Carlota com a Gertrudes. E assim, é interessante que eu, participando como jurado, eu pude vislumbrar a atuação dos colegas, tanto na parte da acusação e defesa, e a minha atuação como jurado diferenciava a cada júri. Por mais incrível que eu participei dos 3 júris simulados, e o meu ponto de vista mudava. Claro que eu levava em consideração todos os elementos que compõem o júri. E assim, doutor Caio, o que me chamou a atenção na sua explanação, que eu quero saber até do senhor, quando o senhor está na posição de admissão de cliente, para o senhor acompanhar o caso, quais são os elementos fundamentais que o senhor consegue fazer a leitura do seu cliente, se ele está agindo de boa fé ou de má fé, onde o senhor possa abraçar esse caso concreto de um determinado cliente. Por exemplo, o cliente chega no seu escritório e aí é indicado, encaminhado por alguma pessoa, mas aí o senhor, na chegada do seu cliente, quais são os fatores, os elementos relevantes que motivam o senhor a pegar aquela causa? Boa pergunta, André. Boa pergunta, porque é uma pergunta de ordem prática, inclusive, da advocacia criminal. Eu lhe respondo dizendo o seguinte: primeiro, depende. Eu vou falar de uma experiência minha, mas isso não quer dizer que é o correto, beleza? Porque cada um tem a sua forma, inclusive, de trabalho. Mas o que é que eu entendo? Veja, com relação, eu vou faltar mais aqui no Tribunal do Júri. A relação entre advogado e cliente, ela tem que ser baseada na confiança, beleza? Não existe uma relação entre advogado e cliente que não seja baseada na confiança em uma via dupla. Tanto o cliente confiando no advogado, quanto o advogado confiando no seu cliente. E aí, com relação ao Tribunal do Júri, existem alguns colegas, e conheço alguns, que preferem não saber a verdade. Explico. Se a tese do sujeito é negativa de autoria e o sujeito está dizendo a ele que não fez, o advogado prefere ir achando que ele não fez, porque, segundo esses colegas, eu já vi, inclusive, advogados famosos dizerem isso, eles entendem que quando eles vão achando que o cliente realmente não cometeu o crime, eles conseguem atuar com mais convicção, certo? Então, eles preferem não saber. Eu não sou dessa escola.
eu prefiro saber a verdade. E eu sempre digo ao meu cliente, naquele momento inicial ali de tratativa, o seguinte: olha, eu preciso que o senhor me conte a verdade, e essa verdade é uma verdade que você está me contando aqui, mas que não necessariamente vai aparecer no processo. Porque o advogado ele é considerado o primeiro juiz da causa. Então, você tem que filtrar ali o que é que você acha que é pertinente o seu cliente falar, ou até se é pertinente ele ficar calado, né? E isso aí tem que tomar muito cuidado com essa história do silêncio no tribunal do júri, porque, como a gente falou, quem está ajudando é juiz leigo, né? Quando a gente vai para um juiz togado, a gente sabe que o silêncio não pode ser interpretado em desfavor do réu. Mas um juiz leigo pode interpretar o seguinte: olha, esse cara não está falando, então é porque ele tem culpa no cartório. Então, cuidado com isso, no tribunal do júri. Eu, particularmente, quando se trata de júri, eu prefiro que o meu cliente fale. Beleza? Só que o que acontece? O que é que eu falo para meu cliente, André, naquele momento tratativo? Olha, a história que aparece aqui é essa. Agora, eu quero saber do senhor, ou da senhora, qual é a real situação. Por quê? Porque eu preciso saber a verdade, até para eu montar uma estratégia processual que tenha escopo na prova dos autos. Por quê? O sujeito vai e fala para mim: eu não matei, certo? E aí aparece lá, no meio do processo, uma câmera de filmagem da rua mostrando o cara matando. Quebrou minhas pernas, porque eu estou indo numa linha de negativa de autoria e aí vem uma prova que acaba com tudo. Então, eu preciso saber. Por quê? Eu matei. Está acabado? Não. Você matou por quê? Pode ter sido uma legítima defesa. Não é isso? Pode ter sido porque o sujeito, sei lá, bateu no seu filho, porque o sujeito... Várias hipóteses podem acontecer. O último júri que eu fiz, André, eu absolvi um sujeito que estava foragido. Ele não foi nem para o processo, prisão decretada, foragido. Qual era a situação? Ele tinha um filho, era separado da mulher, a mulher tinha um novo marido, esse novo marido da mulher dele, que era padrasto do filho, batia no filho direto, o filho morria de medo desse padrasto, quando ele estava com o filho, que o filho viu o padrasto na rua, saía correndo de medo, os dois um dia bebendo lá, discutiram, e com esse negócio do filho, o cara foi em casa, pegou uma arma e foi na porta do outro. Chegou lá, discutiu, o cara puxou uma faca para ele atirou e matou o cara. Ponto. Prisão decretada no processo, ele fugiu, não sei o que, beleza. O que é que eu dizia lá? Excelência, você tem filho? Aí o cara já pensa, se um sujeito estivesse batendo em seu filho todo dia, dizendo que você não era o pai, torturando seu filho, o que é que você ia fazer? A minha tese era inexigibilidade conduta diversa. Esse júri foi 4-0. Eu absolvi por 4 votos a 0. Né? Não sei os outros 3, porque não tirou, mas a possibilidade até de ter sido um 7-0. E assim, você vai falar, como assim? Mas eu não neguei que o cara matou, não tinha como negar, porque a prova dos autos era clara. Né? Agora, você tem meios de você conseguir o que você quer sem você precisar necessariamente mentir. E eu não estou dizendo que você não pode mentir, porque é um direito do réu, beleza? Quem não pode mentir é testemunha, mas o réu está ali para se defender. Ele pode ficar calado, ele pode mentir, ele pode omitir, e eu estou falando em plenitude de defesa no tribunal do júri. Mas, nesse caso, eu falei, não tem como eu dizer que você não fez, porque tem testemunha, todo mundo viu. Né? Aí, quer dizer, é até, perdoe a grosseria, ser burro, você dizer que o cara não fez nada, você tem testemunha dizendo que viu. Né? E aí você vai procurar outra estratégia. Então, assim, voltando aqui para concluir a sua pergunta, eu, professor Caio Guerra, prefiro saber a verdade. E quando eu vejo que o sujeito está mentindo, eu tento, né, boto ele na parede, rapaz, me fala a verdade, só está eu e você aqui. Se tiver algum familiar, eu peço para sair da sala, porque às vezes o cara tem vergonha de falar. E aí eu olho no olho e falo, olha, você quer me contratar? Quero. Para você me contratar, eu preciso confiar em você e você precisa confiar em mim. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é você me falar a verdade, com riqueza de detalhes, inclusive, para eu saber o que aconteceu. Beleza? Quando o cara me conta, aí eu digo, olha, o que tem de prova é isso, isso e isso. Então, isso aqui não precisa você falar. Aquilo ali não precisa a gente falar. A testemunha não disse isso, a testemunha disse isso. Aí você monta uma estratégia de acordo com a prova que tem ali nos autos para favorecer o seu cliente.
E outra coisa, para finalizar essa pergunta é, nem sempre você vai para o tribunal do júri para absolver o seu cliente, não. Tem situações que você não tem como absolver e você tem que chegar para o cara e dizer, olha, amigo, aqui não vai absolver. Aqui eu vou tentar tirar uma qualificadora, eu vou tentar colocar um homicídio privilegiado, eu vou tentar uma desclassificação, mas a absolvição não vai aqui nesse caso, porque tem prova, certo? E aí o que acontece? Muitas vezes o cliente não concorda com a sua tese. Para quem não sabe, a ampla defesa ela é dividida em defesa técnica, que é o que o advogado patrocina, ou deve ser o público, e a autodefesa. E às vezes a autodefesa ela vai de encontro à defesa técnica. E nesses casos eu prefiro falar para o sujeito, olha, então eu prefiro que o senhor contrate outro advogado. Porque se o senhor não está confiando na tese que eu estou dizendo que é melhor para você, então é melhor o senhor procurar outro advogado. Ponto, não tem problema nenhum. Né? E fora algumas questões de ponto de vista moral mesmo. Né? Eu entendo que todos merecem defesa, que todo mundo tem que ser defendido. Mas alguns crimes eu ainda sou resistente a patrocinar a defesa. Como, exemplo, o estupro de vulnerável. Né? É um crime muito repugnante. E eu evito pegar, não vou dizer que eu não pego, porque já peguei, inclusive, mas eu evito pegar, porque cada caso é um caso, né? Tem caso que você estuda e vê que muitas vezes o sujeito não cometeu nada ali e está sendo acusado injustamente, né? Mas quando você vê que é uma situação que ocorreu e tal, eu não pego, não é porque eu não acho que o sujeito merece defesa, eu acho que ele merece, né? E alguém vai defender ele, ninguém pode ser processado sem defesa, mas é por uma questão moral minha. Às vezes eu estou lendo aquele negócio lá, e aí conta detalhes que, né, esfregou o pênis, que não sei o que, e eu não me sinto bem com aquilo. Eu tenho uma filha de 7 anos, e eu não gosto de ler aquilo. Então, aí é onde está a beleza da advocacia. Eu não sou obrigado a pegar. Se for um defensor público, ele não pode escolher, ele vai ter que fazer a defesa. Mesmo que ele ache que não é uma coisa que ele deveria defender, ele vai ter que fazer. Beleza? Então, basicamente é isso aí. Beleza, professor, obrigado. E só para não tomar muito seu tempo, o senhor já passou alguma vergonha assim com o cliente, assim nesse sentido do cliente contradizer alguma coisa que o senhor recomendou ele não fazer, e aí tipo assim o senhor passou vergonha não só do cliente, também perante o jurado? Eu vou contar um caso bem rapidinho aqui. Eu ia fazer um júri agora 3 de novembro, ele foi adiado por conta da pandemia. Na verdade, esse júri era para ter ocorrido 7 de abril, aí já adiou umas 3 vezes, e acabou que ficou para o que vem. Esse júri era de um senhor de 66 anos, que ele deu, segundo a denúncia, 3 marretadas na cabeça de sua ex-companheira. Ele discutiu lá com a mulher e desmarretado. Foi uma lesão bem grave, a cabeça da mulher estraçalhou, a calota flutuou, a calota craniana flutuou. Eu perguntei a um primo meu que é médico, ele disse que significa que o cérebro descolou do crânio, de tão forte que vai pancar. E aí, tentativa de homicídio, né? Primeira fase do júri, aí para vocês verem como um advogado ele pode ajudar ou pode atrapalhar muito. Esse sujeito ele tinha um advogado antes de mim. E aí, o advogado, a irmã do sujeito chegou para o advogado e falou, olha, a vítima lá, ela está querendo ajudar, ela se arrependeu de ter denunciado, não sei o quê, como é que ela pode ajudar? Aí, olha o que o advogado fez. Chegou para a irmã do cara, ó, diga a ela que quando ela for falar lá no processo, ela diga que foi um cabo de vassoura, ao invés de dizer que foi uma marreta. Aí, amigos, com todo respeito ao colega, era uma situação que não tinha como. Se você olhasse a foto, era impossível um cabo de vassoura ter feito aquela lesão. Mesmo porque o cabo de vassoura, se você bater com muita força, ele quebra o cabo de vassoura, mas não quebra a cabeça da pessoa. Porque ele é fino. Não tinha como aquela lesão. Então, assim, aí o que aconteceu? Chegou no dia da audiência, esse advogado era advogado dele ainda, primeira fase. Viu? Não era o plenário ainda não, era na primeira fase do júri. Aí, ouvindo a vítima, tal, fez as perguntas, e o juiz perguntou, tem alguma coisa que eu não disse que a senhora queira falar? Aí a mulher virou e falou, tem sim, doutor. A irmã dele me procurou lá em minha casa, dizendo que o advogado mandou falar isso, isso e isso. Imagina, a vergonha que esse advogado passou. Na frente de juiz e promotor, foi que ele deu nos acudos, o advogado tentando sair daquela saia justa, e a solução que ele encontrou foi
pedir a destituição dele dos autos e disse que não ia defender mais o sujeito por conta daquela situação. E esse advogado, ele me conhece, ele é um advogado até bem mais experiente que eu, e ele gosta de mim, me vê fazendo o júri, e ele falou, ó, doutor, tem um caso aqui meu, que o tio o sobrinho, melhor dizendo, desse sujeito, é muito meu amigo, é capitão da Polícia Militar, me pediu para fazer esse processo, mas não tenho mais como fazer por conta da situação. O senhor assume. Beleza, aí eu assumi a causa e fui. Como o advogado foi destituído ainda na ouvida da vítima, ficou faltando ouvir as testemunhas e o interrogatório do réu. E aí eu olhei o processo, e a tese que eu pretendo emplacar no dia do júri é a desistência voluntária também, porque ficou claro lá que, inclusive pelo testemunho dos policiais, que se ele quisesse, ele tinha tentado, conseguido matar ela. Por quê? Só estava ele e ela em casa, a mulher estava lavando o prato de frente para a pia, do lado era um balcão daqueles americanos, né, que chama cozinha americana, e o cara veio por trás e deu 3 marretadas. E o que é que eu pretendo dizer no tribunal do júri? Olha, se ele quisesse, ele dava 4, 5, 6, até matar. Ele não quis, ele desistiu para responder pela lesão que, muito provavelmente, será uma lesão grave aí. Essa era a minha tese. Só que tinha um detalhe que era o seguinte, André. Eu não encontrei nenhuma motivação para o sujeito ter feito isso. Eu, sinceramente, suspeito que esse sujeito ele não bate muito bem da cabeça. Essa é a verdade. Porque, assim, ele vem contando umas histórias, umas coisas que eu falo, sim, bicho, mas isso não justifica o que você fez. Porque, às vezes, o cara fala, não, doutor, na hora eu me estressei, eu soube que ela tomou forno e acabei... Mas não tinha um motivo. E aí, isso é muito ruim para os jurados, porque, porra, beleza, foi desistência voluntária, mas o cara deu 3 marretadas na mulher por nada, sem ter motivo. E aí, o que é que eu fiz? A mulher tinha 40 e poucos anos, ele tinha 66. Aí eu falei, ó, seu Jorge, é o nome do sujeito. Chamei ele, antes do interrogatório, chamei ele sozinho e falei, ó, você vai dizer o seguinte, que na hora lá, você estava conversando com ela e ela revelou que tinha lhe traído e que você era velho, que você não dava mais no couro e não sei o quê, e você aí se retou e fez. Eu inventei um motivo, porque não tinha motivo, ninguém disse nada, não tinha... Eu inventei um motivo para que isso ficasse melhor para uma defesa no júri. Eu pensando já no júri, porque eu sabia que ele ia ser pronunciado. Beleza, senhor Jorge, beleza, entendeu, entendi. Quando ele chegou lá para falar, amigo, ele não falou nada disso que eu falei. Ele falou outra coisa totalmente diferente. E aí, no meio da audiência, não tem o que fazer, ele falou lá o que tem que falar, e depois ele virou para mim e fez, doutor, é porque eu fiquei muito envergonhado com aquela moça bonita que estava do seu lado. A moça bonita que estava do meu lado era uma prima minha, que ela estuda para concurso da magistratura, e de vez em quando ela pede para fazer audiência para constar o nome na ata lá, para contar aqueles 3 anos. Ela estava lá só de observadora, ela nem... E eu falando, seu Jorge, ela é advogada como eu, rapaz, o senhor não tem que ter vergonha. Resultado, esse é um processo que eu já estava em desespero, porque eu sei que no júri, se ele for falar, eu vou acabar perdendo esse júri, porque é um réu que não se ajuda. É um réu que, quando ele abre a boca, atrapalha o processo. Então, esse foi um fato que aconteceu comigo recente agora e que, até hoje, eu fico na dúvida nesse júri. Por quê? Porque eu estou na seguinte sinuca de bico. Se eu pedir para ele não falar, que é um direito nosso, e ele for condenado, pelo que eu conheço da figura, ele vai dizer que a culpa é minha, que foi porque ele não falou. E aí, ao mesmo tempo, se eu deixar ele falar, eu tenho quase certeza que ele vai ser condenado. Então, essa é a dúvida que eu estou nesse momento, mas o júri foi para junho do ano que vem. Eu ainda vou discutir aqui com os colegas para ver qual é a melhor solução. Beleza? Obrigado, viu, doutor? Meus queridos, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Já estamos no avançar da nossa hora. O doutor Caio tem nos cedido o seu tempo tão gentilmente. Doutor Caio. Pois não. Boa noite, é Cândido. Ô, Cândido, sou aluno do professor Martinez. Tudo bem, doutor Caio? Boa noite. Tudo Quero bem? fazer as vezes da acusação, viu, doutor? Vá lá. E eu quero dizer uma coisa para o senhor. De boa intenção, o inferno está cheio. E a gente sabe que não é à toa que alguém senta no banco dos réus. O que a gente, às vezes, muito vê, às vezes, uma inclinação da defesa
em querer até desfazer de provas para apresentar defesa em favor do réu. Eu quero saber do senhor se o réu pode mentir e o advogado pode querer desfazer de provas que muitas vezes são contundentes, onde é que fica a verdade? E eu estou falando já em relação ao coração do próprio defensor, do próprio advogado de defesa. Obrigado. Boa pergunta. A primeira coisa que eu vou dizer a você é: a verdade, ela não existe. O que é a verdade? O que é verdade para você pode não ser para mim. A primeira coisa, primeiro mito que vocês têm que desconstruir é essa história, principalmente que se diz, alguns, a verdade real no processo penal. A verdade real no processo penal, ela jamais será alcançada, porque o que está ali no processo não é a verdade do que aconteceu. Meu pai, um professor, doutor na área dele, muito experiente, ele me dizia uma coisa desde pequeno: meu filho, há sempre 3 versões para uma mesma história. Sabe quais são elas? A minha, a sua e a verdadeira. Por que ele dizia isso? Se eu brigo com você, eu me esqueci seu nome? Cândido. Como é seu nome? Cândido. Cândido. Se eu brigo com você, beleza. Se eu brigo com você, Cândido, a gente há uma discussão, e aí depois o professor Martinez vai apurar ali como foi essa briga. Eu vou contar uma história, puxando a sardinha para o meu lado, o senhor vai contar uma história puxando a sardinha para o seu, mas, na verdade, não foi nem do jeito que eu contei, nem do jeito que você contou. Aconteceu um fato que ou eu escondi uma coisa, ou você escondeu outra, ou você disse que eu comecei, mas, na verdade, foi você. E a verdade, ela não aparece. Então, assim, essa história da verdade, se você for ler Auri Lopes, se você for ler Alexandre Moraes da Ordem, você vai ver que isso já está mais do que superado. Mas, respondendo a sua pergunta, veja, primeira situação, você disse, quem está no banco dos réus não está ali à toa. Eu posso lhe dizer, com uma certa convicção, que isso não é verdade. E, na maioria dos casos, pode ser, mas nem sempre é. Beleza? Eu conheço alguns casos onde o sujeito era inocente, de fato, e foi processado. E, muitas vezes, o sujeito é condenado sendo inocente. Eu vou dizer uma coisa a você, a gente está falando aqui de júri, de processo de crime contra a vida, mas eu vou escapulir um pouquinho para o crime de tráfico de drogas. Como é que acontece um processo, uma prisão por tráfico de drogas no Brasil? Esse é o beabá dos processos. E eu estagiei em vara de droga em Salvador, na 2ª vara de tóxicos e entorpecentes com a doutora Liz Rezende. O que acontece? Os policiais pegam um sujeito, encontram uma droga, apresentam a droga na delegacia, e eu não estou falando de quantidade, de que droga é, eu estou falando no geral. Apresenta a droga na delegacia, olha, peguei esse sujeito com droga. Vai lá, os 3 policiais que prenderam testemunho, dizendo que viu, que ele vendia, que sabia, que fez campana, que não sei o quê. O sujeito responde dizendo que não, muitas vezes, às vezes alega que a droga foi plantada, não sei o quê, enfim. Chega no dia da audiência, qual é a prova que é produzida? O laudo de constatação da droga, né, para dizer é droga mesmo, é cocaína mesmo, é maconha mesmo. 3 policiais como testemunho de acusação e na defesa do réu só tem ele mesmo, ou na melhor das hipóteses, aquelas testemunhas que a gente fala que são testemunhas de conduta, né, para dizer que o sujeito é gente boa, que trabalha, que nunca se envolveu com droga. Mas sobre o fato não tem nenhuma testemunha. E aí o que acontece? O sujeito é condenado, como os próprios tribunais superiores dizem, com base na palavra dos policiais. E aí você pode estar dizendo, mas esses caras são traficantes mesmo, se estão lá porque são traficantes. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Vamos supor que você tenha um sujeito que é um inimigo seu, que você, por alguma razão, brigou aí na faculdade. Só que você não sabia que ele é policial militar. E aí um dia você está passando na sua rua lá, felizão de carro, e ele lhe vê e manda você encostar numa blitz. E aí ele vai, mete a mão no seu porta-luva e diz, olha, encontrei um pacote de cocaína. Aí você vai dizer, opa, mas não é meu. Isso aí é mentira, eu não tenho cocaína. Ele vai dizer, é seu sim. Não é não, meus colegas policiais? Levou você para a delegacia, você está preso e não tem como provar que não é. Ele fica contra uma vida idônea, né?
Também está brigando com um histórico de vida que depois vai ser problema para ele também, né? Talvez ele Muito não possa... provavelmente não. Sabe por que não vai ser problema para ele? Porque o senhor não vai ter que comprovar que é mentira dele. A não ser que tivesse alguém lá no carro que viu. E ainda digo mais, essa pessoa que viu vai ter coragem de ir lá dizer que o policial implantou a droga para você? Muitas vezes não tem coragem. As pessoas às vezes veem, mas não tem coragem de ir lá dizer que é mentira do policial. Eu estou dando um exemplo. E eu citei tudo isso porque eu participei do tribunal de júri do Doc Street Ângela Diniz. E eu fui acusação. Certo. No momento em que eu peguei a sustentação para falar, oral, eu ouvi a defesa falar de amor. Olha, Doc Street Ângela Diniz. E eu vi o senhor dizer aí na estante que se pode usar a Bíblia, assim, aliás, é bom que se use a Bíblia, né? Para se trazer a clara evidência, né? Das coisas e das situações. Por exemplo, a defesa falou de amor, do amor de Doca com Ângela. E aí eu pude citar 1 Coríntios, capítulo 13, né? Onde diz que o amor é benigno e não maligno, né? O amor não busca seus próprios interesses, não se envaidece, entendeu? Mas aí, meu amigo, é a beleza do tribunal do júri. Você foi acertadíssimo. Você foi no ponto. Ele veio com amor e você fala, não, mas o amor é benigno, o amor não mata. Beleza? Isso é a beleza do tribunal do júri. Mas você estava atento, você estudou o caso, você sabia que na Bíblia dizia aquilo, mas nem sempre o sujeito está preparado. Às vezes um fala de amor, o outro não fala nada e fica o amor lá. Entendeu? Então, assim, essa é a beleza do tribunal do júri. Mas, só para fechar, é importante que você saiba, você ainda está estudando, não sei qual é a profissão que você exerce, mas é importante que você saiba que nem todo mundo que está ali respondendo o processo penal é culpado. Alguns são inocentes e dizem, os mais experientes, é melhor 10 réus inocentes ou 10 réus culpados soltos do que apenas um inocente preso. Porque você está preso sem dever nada. E outra, às vezes o sujeito cometeu o fato. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, familiar. O senhor já defendeu com medo, não? Não. Se eu tivesse medo, eu não estaria na profissão que eu estou. Essa é a verdade. Porque eu já enfrentei... Esse último júri aí, que eu citei para vocês, que eu absolvi o cara... eu absolvi o cara foragido. Eu disse em alto e bom tom, com 3 policiais lá na minha frente, que o policial lá na instrução estava mentindo. E ele mentiu e eu provei que era mentira dele. Ele disse que tinha atirado o meu cliente quando foi prender, porque ele tinha atirado antes na guarnição policial. E eu provei que naquele momento nem arma ele tinha, ele não tinha nem como ter atirado. Isso é prova, não é eu que disse na minha carreira. Tinha prova, tinha testemunha lá, que dizia que o cara tinha devolvido a arma um dia antes. Então era mentira do policial. E eu provei. Então, disse eu acho que é ele que está com o microfone ligado, tem um liquidificador aí, toca. Fazendo a vitamina dele, né, doutor Caio? Eu já liguei. Fazendo a vitamina dele. Tomei um susto, professor. Achei que já era. É a vitamina de abacate. É a vitamina de abacate de Robson. Mas então é isso. Basicamente é isso. Infelizmente. E depois estude um pouco sobre a verdade real. Você vai ver que essa verdade real, ótimo. Ela é inalcançável. O máximo que acontece é uma verdade processual. Mas uma verdade real não existe. Verdade processual por quê? Porque é o que está no processo. E o senhor me desculpe as perguntas, porque o entendimento, muitas vezes, é que o advogado de defesa, muitas vezes, é advogado do diabo, né? Não, o senhor entende o que eu estou falando, mas o senhor entende o que eu estou falando, né? Ó, deixa eu dizer uma coisa a vocês. A gente teve hoje, dia 2 agora, foi o dia do advogado criminalista. E eu me reuni com o pessoal da Braquinha agora, 2 de dezembro. E eu me Parabéns. Obrigado. Eu me reuni com os colegas aí da Braquinha, eu dizia o seguinte lá no nosso jantar. Todos nós que estamos desse lado da trincheira somos raçudos, porque a gente é visto como um cara que defende bandido, como um cara que é advogado do diabo, como um cara que está ali para atrapalhar a segurança pública, porque a justiça prende e ele solta. E eu digo uma coisa a vocês, quem é que pensa assim?
Primeiro, eu não solto ninguém. Quem solta é o juiz. Eu não tenho o poder de soltar ninguém. O que eu posso fazer é um habeas corpus para pedir ao desembargador para soltar, mas quem vai soltar é o desembargador. Então, se tem alguém soltando aí, vão reclamar com o juiz e com o desembargador, não é comigo não. Porque eu posso fazer 50 pedidos e o juiz negar e pronto, e a vida que segue. Agora, se ele solta, porque eles estão, no meu ponto de vista, obedecendo a lei. E segundo ponto, eu vou deixar essa mensagem final, só sabem o verdadeiro valor de um advogado criminalista quando precisam de um. E você pode pensar assim, mas eu não trafico, eu não roubo, eu não vou precisar. Você bebe? Não. O senhor ingere bebida? Não. Então você não pode ser meu exemplo. Mas quem bebe aqui já dirigiu bebendo, já? Isso é crime. Você pode ser parado no abrigo e ser preso, autuado em flagrante. E aí você vai precisar de um advogado criminalista. Mas eu sou um homem de bem, eu pago minhas contas, sim, mas você incorreu num crime. Beleza? E eu vou dizer até uma coisa mais propícia que pode acontecer, inclusive com o senhor que não bebe. Você está lá dirigindo seu veículo, por uma desatenção, olhou para o lado, atropelou alguém e matou. Homicídio culposo em direção ao veículo automotor. Vai responder, vai ter que precisar de um advogado criminalista. Ora, Sérgio Moro, outro dia, foi intimado à Polícia Federal e precisou de um advogado criminalista. Vocês devem estar acompanhando aí a tal da operação... essa operação que está tendo aí no Judiciário Baiano, que aprenderam um bocado de desembargador. Sim. Enfim, me esqueci o nome da operação, mas Faroeste. Isso, a Operação Faroeste. A presidenta do tribunal foi presa. Quem é que defende ela? Um desembargador? Não, um advogado. Um promotor que deu não sei quantos tiros no cara lá. Quem é que defende ele? É um advogado. Pode ser o presidente da República. Se tiver um problema criminal, é o advogado que vai resolver. Então, como diria o velho Lobo Zagalo, vão ter que nos engolir. Pode até não gostar de mim, mas vão ter que nos engolir. Obrigado, doutor Cássio. Então, só para fechar, professor Martinez, ainda na pergunta dele, que eu gosto de falar, vocês já perceberam. Eu vou citar um exemplo familiar meu. Meu avô, no ano de 94, ele assassinou um cidadão. Quer dizer, o Ministério Público diz que ele assassinou. Ele é um senhor hoje de 87 anos e ele jura de pé junto para mim que não deu nenhum tiro no sujeito. Mas, enfim, eu estou admitindo que é verdade o que o Ministério Público falou. Estou nem acreditando no meu avô, só para contar a história de vocês. Sabe como foi o fato? Meu avô, ele era criador de gado, né? E ele tinha açougues, vendia carne também. Meu avô, ele criava, tinha um matador e tinha os açougues para vender. O que acontece? Ele tinha alguns açougues aqui na região, e os açougues só vendiam carne de primeira. E aí ele botou uma barraca na feira para vender a sobra de carne do açougue, porque na feira o pessoal compra carne de segunda e terceira, né? Meu avô, sempre mão fechada, não queria perder a carne. Não, vou botar uma barraca na feira que é para vender a sobra dos açougues. E aí, assim ele fez e pediu a um funcionário para tomar de conta dessa barraca. Ocorre que um cidadão que foi a vítima, aí no caso, que era peixeiro, ele colocou uma barraca também na feira, em um local que impedia os clientes de chegarem na barraca do meu avô. Ele colocou, tipo, uma passagem. Então, não tinha como o cliente ir para a barraca do meu avô comprar. O empregado do meu avô, você veja como o homicídio pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. O empregado do meu avô foi lá, conversou com o cidadão, rapaz, tira aí, não tem como, os clientes. Aí o cara diz, rapaz, não vou tirar, não. Metida macho, né? O cara interior, aquelas coisas. Ah, mas tira, essa barraca é de seu Dedê, rapaz, conhecido aí, tá? O cara fez, rapaz, eu não vou tirar, e diga a ele que vem aqui para mandar eu sair. Assim, o empregado do meu avô foi lá e falou, ó, seu Dedê, o cara disse que não vai sair, e disse que se o senhor fosse homem, era para ir lá tirar ele. Meu avô andava armado, porque naquela época, década de 90, aqui todo mundo andava armado, ele era comerciante, andava em área rural e tal, andava armado, beleza. Estava ele e um outro empregado, que era uma espécie de segurança dele. Segundo o palavra do meu avô, ele disse que na hora ainda disse, não, rapaz, deixa isso quieto. E aí o segurança, não, vamos lá. Aí foram. Chegaram lá numa feira livre, no interior. Quem conhece o interior sabe como é feira livre. É gente, barraca, fruta para todo lado. Então, obviamente, meu avô não foi lá matar o cara, né? Porque ele não ia fazer isso no meio de uma feira livre. Foi um ocorrido que aconteceu, infortúnio. Chegando lá, ele discutiu com o cidadão. Segundo o meu avô, ele disse que chegou a puxar
o magno dele, que ele andava com a pochete, puxou o magno. O cara estava com a peixeira na mão, ele puxou o magno. E, não venha não, aquele negócio. Ficou aquela ameaça daqui e de lá. E aí tem um detalhe, tudo isso no júri você tem que explicar. Até brinco com o meu avô. Meu avô, se eu fosse advogado nessa época, eu lhe absolvia. Porque é um caso que foi legítima defesa clara. O cara pegou a faca, numa curta distância, o professor Martinez deve saber disso, quem está com a faca prevalece quem está com o revólver. Se eu estiver na longa distância, o revólver é melhor. Agora, se eu estiver aqui a 1 metro de distância, meio metro, a faca é muito mais fácil de matar. Meu avô disse que foi andando para trás, escorregou umas melancias e saiu do raio de ação do cara. Nesse momento, isso é o que meu avô conta. Ele botou a arma na pochete de novo e se virou para ir embora. Quando ele se virou, o sujeito ia cravar a faca nele, o segurança foi, puxou a arma e deu 5 tiros no cara. O cara morreu. Na época ficou uma discussão porque o tambor do revólver do meu avô estava cheio. Ou seja, em tese ele não tinha desferido nenhum tiro. Só que reza a lenda, eu não vi o processo, isso é coisa que me contam, que quando fizeram a perícia necroscópica no corpo do sujeito, tinha 5 balas de 38, que era o revólver do segurança, mas tinha um projétil que era do Magno, que era o revólver do meu avô. E aí a ideia do Ministério Público era que meu avô estava com um tambor cheio e com uma bala na agulha. Quem tem de arma sabe que isso é possível. Revólver, você pode encher o tambor e deixar uma já na agulha. Era o que o Ministério Público dizia. Mas ainda que isso fosse verdade, vamos ser sinceros, se você fosse o jurado e eu lhe contasse toda essa narrativa, quer dizer, o cara meteu uma barraca, importunou, impediu o meu avô de ganhar dinheiro, mandou o meu avô ir lá se fosse homem, quando o cara foi, puxou peixeira para dar nele, quer dizer, o cara matou mesmo. Mas será que se eu tivesse na mesma situação não matava? Era capaz de meu avô ser absolvido, mesmo tendo assumido que matou. Então, observe, no júri ainda tem isso. Às vezes o cara cometeu de fato o crime, mas existe uma fundamentação ali que você fala. Aí é o que eu digo, se você for para um juiz tocado, isso nunca vai ser legítima defesa. Por quê? Porque o sujeito veio com uma faca e tomou 5 tiros. Então, no mínimo, aí vai ter um excesso punível. Se você for olhar pelo 25 lá, não dá para ser legítima defesa. Mas quando você vai para o júri, que é o juiz leigo, a legítima defesa é encaixada. Beleza? Então, é isso aí. Eu acho que a gente tem que muito obrigado, tomar cuidado. Caio. Muito obrigado. Amanhã, como diz a música do Gabriel Pensador, amanhã o dançarino pode ser você. Então, cuidado para falar mal de advogado criminalista, porque nunca se sabe quando vai precisar. Doutor Caio, dando um show aí, brilhante, doutor Caio. Meus queridos alunos, meus queridos acadêmicos, nobres doutos, mais alguma pergunta? Vandilson, quem quer fazer pergunta? Vamos eu vou fazer, porque o doutor Caio tem um tempo, está cedendo gentilmente a todos nós, viu? Vamos fazer, então, as perguntas. Álvaro, quem quiser fazer pergunta aí, levanta a mão e nos diz aí, para já encaminhando para o final já. Foi belíssimo, vamos repetir a dose com outras lives, outros debates. Doutor Caio, com certeza, Caio Guerra Gugel irá nos presentear com a sua sabedoria. Vandilson, diga aí, Vandilson. Em primeiro lugar, obrigado, professor Martinez, obrigado ao professor doutor Caio pelo aprendizado, mais uma vez aí. Só ficou uma dúvida, professor Caio, o senhor colocou que a confissão é a rainha das provas, a fala do senhor, se eu não me engano. O réu confessor acabou, mas não é necessário mais provas? Se eu não me engano. Calma aí, Vandilson. Eu falei isso que você falou, mas talvez você não tenha pegado o fio da meada. Eu falei que a confissão é a rainha das provas, quando o sistema de valoração da prova é o sistema de tarifação da prova, que não é o sistema que a gente adota. O sistema de tarifação da prova é que tarifa, como diz o próprio nome, a prova. E diz, a prova X vale tanto, a prova Y vale X, vale tanto. Ou seja, existem provas que têm mais valor do que as outras. E, segundo esse sistema, a confissão seria a rainha das provas. Se o sujeito confessou, já está bom para mim. Mas isso não é aplicado no nosso sistema processual penal. Ao contrário, aqui
Fora do júri, livre convicção motivada. Eu preciso motivar, mas eu tenho uma livre convicção, eu posso tarifar a prova ao meu bel sabor. Eu não tenho que dizer que a prova A vale mais que a B. Isso quem diz sou eu, juiz. E quando eu vou para o júri, eu saio da livre convicção motivada e vou para a íntima convicção, onde o jurado não precisa sequer fundamentar sua decisão. Então, só para que você entenda, a confissão é a rainha das provas no sistema da tarifação de prova, que não é o que a gente adota. Inclusive, ao contrário. Ao contrário, no nosso sistema, a confissão, por si só, não pode fundamentar um decreto condenatório. Se eu não tiver prova nenhuma e o sujeito confessar, ainda assim eu não posso condenar ele. Isso é o que diz a lei. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim que ocorre. Às vezes o sujeito é condenado mesmo ao arrepio aí das provas. Ok. Meus queridos, mais alguma pergunta para a gente fechar? Estamos fechando já aqui. Foi um ótimo trabalho. Agradeço demais ao doutor Caio Guerra Gugel, que já é nosso integrante aqui, né, da equipe. Robson, e alguma pergunta mais? Álvaro? Rapidinho aqui, professor. Todos aqui. Aí. Não estou vendo todos aí. Vamos lá. Mestre Caio, permita, o colega fez uma pergunta que me trouxe uma outra, a sua resposta me trouxe uma outra pergunta. Tem alguma ligação entre a confissão não bastar como prova e a relação de que durante um tempo, até aqui no período ditatorial, muitas confissões foram obtidas na base da tortura? Sem dúvida, Robson. Sem dúvida. É justamente por isso que o nosso sistema processual penal não permite que o sujeito seja condenado apenas com a confissão. Por quê? Porque, como você bem pontuou, em um tempo não tão distante, a tortura era a lei, né, nos porões aí da ditadura, e os sujeitos às vezes confessavam porque, como a gente diz na gíria, o sujeito apanhando confessa até o que não fez, né? Meu amigo, se o cara começar a arrancar minhas unhas da mão com alicate, se o cara pegar um quebra-nós e apertar meu saco, eu vou dizer até o que eu não fiz, né? E isso, infelizmente, eu tenho que dizer, me perdoe se tem algum policial militar aí na sala, mas isso acontece hoje em dia, né? Aqui na minha região chegou recentemente a Rondesp, né? A polícia, a Rondas Especiais da Militar, e o que os caras já fizeram aqui é barbaridade. E aí pode ter alguém pensando assim, mas o sujeito é vagabundo, tem que apanhar mesmo. É uma opinião de vocês, eu não entendo dessa forma, porque é muito perigoso isso, porque, como eu falei, amanhã o dançarino pode ser você, não esqueça disso. E quando a polícia lhe pegar, você vai querer um tratamento digno, você vai querer uma defesa contraditória, direito constitucional, garantias fundamentais. Então é muito fácil dizer, mas é vagabundo, tem que apanhar. Você pode até achar que o sujeito é vagabundo, mas a própria Constituição diz, se não houver uma condenação com trânsito em julgado, ele deve ser considerado inocente até esse momento. Enfim, então assim, perfeito o seu raciocínio. Essa história de não ser permitida a condenação exclusivamente com a confissão se dá justamente por conta de confissões que são obtidas ao arrepio aí do que manda a lei, né? Porque senão fica fácil aí condenar, basta você fazer um calor no sujeito, ele confessa e aí já foi, não precisa mais de prova nenhuma. Mas volto a dizer, viu, Robson, tudo isso é no mundo fantástico do processo penal. Isso aqui eu estou falando de teoria. Quando você vai para a prática, meu amigo, a gente vê juiz condenar aí sem prova. Eu já vi diversas vezes, e aí você tem que recorrer, você tem que discutir, enfim. Nosso trabalho ele é incansável. Pessoal, perfeito aí, gente. Alguma pergunta mais? Alguém quer fazer alguma pergunta, por gentileza? Professor, eu só queria deixar mais um recado. Você tinha me solicitado um colega, não foi para fazer a discussão de manhã, eu tinha falado com o colega, mas ele não pôde, mas em uma outra oportunidade eu vou lhe indicar ele, que é doutor Henrique, ele é lá de Irecê, é professor também de penal, advogado criminalista, e a gente tem uma paginazinha que eu vou deixar a recomendação aí para os seus alunos seguirem,
que é o canal do júri, @canal do júri, tá lá no Instagram, e aí a gente posta lá só coisas referentes ao júri, vídeos, enfim, curiosidades. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o júri, é bom seguir lá, beleza? E no mais, é só agradecer a oportunidade, fico feliz em poder compartilhar conhecimento aqui com sua turma, com o seu público, e estou à disposição aí para as futuras que virão. Um abraço a todos. Obrigado, doutor. Até a próxima. Doutor Caio, meus agradecimentos, e aqui eu faço também em nome de todos os acadêmicos da nossa instituição, dizer que Vossa Excelência já é integrante do nosso grupo, não é? E que vamos fazer essa parceria. A gente quer ir também a Juazeiro e Petrolina, todos estão ansiosos para ir para Juazeiro e Petrolina também. Dizer-lhe também que, não só como seu colega, a questão da idade, eu estou na mesma faixa etária de Vossa Excelência, entendeu? É só isso que eu fazer, esse comentário, na mesma faixa etária, até um pouco mais jovem, não é verdade, André? Né, André? Hein? Senão, hoje à noite eu faço modificação de novo. Então, estou aqui com vocês, muito feliz mesmo. Eu acho que nós estamos caminhando para uma boa formação acadêmica. Queremos estar partilhando com os seus acadêmicos também lá na faculdade, levando os nossos acadêmicos. Enfim, esse intercâmbio está firmado e eu fico muito feliz. Esse vídeo vai estar à disposição de Vossa Excelência, doutor Caio, e todos os acadêmicos. Está à disposição no YouTube, depois vamos estar à disposição no site da radiojúri.net e depois em outras plataformas também. Está sendo gravado ao vivo em todas as plataformas. A audiência está estourando aí, eu fico feliz. Muita gente, inclusive tem recado aqui do pessoal de Feira de Santana. Quero mandar um abraço para vocês, Feira de Santana. Mandar um abraço para os meus alunos de pós-graduação de distância de Aracaju e de Santo Antão. Eu me esqueço, perdão, os meus alunos de lá. Eu me esqueço o nome do município. Santo Antão de Vitória de Santo Antão. É próximo a Recife. Eu peço perdão a vocês. Pernambuco. O nome da cidade. Vitória de Santo Antão. E a gente faz sempre trabalhos com vocês. Eu sou professor da pós-graduação de lá também. Muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez, em nome da instituição. Doutor Carlos, eu deixo então a Vossa Excelência as palavras e estaremos na nossa live. Muito obrigado. E outras virão, com certeza absoluta. Eu só reiterar os agradecimentos, professor, e me colocar à disposição aí de todos e todas. Eu sou bem flexível. Quem quiser tirar uma dúvida lá no Instagram, quiser comentar, estamos abertos aí e ficarei aí no aguardo de um próximo convite para a gente bater mais algum papo sobre outro tema. Um abraço e boa noite a todos e todas. Eu estou de saída, beleza? Obrigado. Muito obrigado. Boa noite, obrigado. Segunda-feira que vem, racismo. Grande abraço. Segunda-feira que vem, racismo. Grande tema. Boa Grande noite abraço, a todos. Boa noite, abração. professor. Boa noite, colegas. Boa noite a todos. Boa noite, Mandilson. Grande Boa noite, abraço. professor. Boa noite a todos.